Olá, bem-vindos ao canal Calmangás. A conquista do Castelo de Dore. O rei de Midland está reunido com seus generais e diz que há 100 anos atrás essa guerra foi iniciada porque o Império de Shuda os atacaram e roubaram o Castelo de Dore, que era seu castelo de fronteira. E depois de tomar o castelo eles o transformaram em uma fortaleza. Os generais dizem que essa é a grande chance de atacar o castelo e o recuperar para Midland. Outro general diz que o castelo é impenetrável e o exército do Cavaleiro Rinoceronte, o mais forte exército de Shuda. O general dos Tigres Brancos diz que seu exército foi derrotado graças aos ataques do Cavaleiro Rinoceronte. O rei de Midland diz que unir os exércitos pode ser a única forma. Os generais dizem que ainda é muito perigoso pois o exército do Rinoceronte é 40% maior que o de todos eles juntos. Surpreendendo a todos, Griffith diz que se for uma ordem do rei ele aceita lutar contra o exército do Rinoceronte. Os generais dizem que Griffith está se achando só porque venceu algumas batalhas. O rei pergunta se Griffith realmente é capaz de fazer isso. Griffith diz que não precisa levar todos os exércitos e tudo que ele precisa é o bando dos falcões. Furiosos, os generais dizem que o exército de mercenários de Griffith jamais vão conseguir vencer 30.000 soldados. Os generais pedem para que o rei decida. O rei ordena que o exército do Falcão ataque o castelo de Dore. Casca conta a Gantz que o próximo alvo do bando do Falcão é o castelo de Dore. Gantz diz que não importa o lugar e guerra é guerra e vitória é vitória. Casca está um pouco apreensiva e Gantz pergunta qual o problema. Gantz diz para a garota não se preocupar, já que eles já passaram por isso muitas vezes e se o calmo e frio Griffith se ofereceu para lutar isso quer dizer que a vitória é garantida com certeza. Casca diz que espera que Griffith consiga se manter calmo. Casca pergunta se Gantz se lembra do aristocrata que ela falou que os falcões se uniram uma vez, aquele barão. Ele provavelmente usou o dinheiro dele como quis e agora ele está na posição de comandante de linha de frente. Comandante da região norte do Império de Shuda, Genon, esse é o título dele. Ele será o alvo dos falcões. Castelo de Dore. Adon comemora por ter saído com vida de sua luta com Gantz. Ele diz que usou sua técnica secreta ao se esconder entre os corpos mortos. Adon diz que irá se vingar de Gantz quando o encontrar de novo. O Lord Boscogni, o Cavaleiro Rinoceronte, pergunta a Adon por que ele está com essa aparência horrível. O cavaleiro diz que Adon levou soldados para executar uma vingança pessoal, mas todos os homens morreram incluindo o próprio irmão Samson. Adon tenta se explicar, mas o Cavaleiro Rinoceronte ameaça e diz que a próxima vez que ele envergonhar seu exército ele irá prender Adon em uma masmorra pelo resto da vida. Em pensamento, o Cavaleiro Rinoceronte diz que viu no relatório que apenas um homem derrotou Adon e seus 100 guerreiros, mas ele não acredita nisso. O cavaleiro vai até o barão e avisa que seus informantes descobriram que haverá um novo exército atacando o castelo de Dore novamente e provavelmente será o exército dos falcões. O barão diz ao Cavaleiro Rinoceronte que quer o líder do bando do Falcão vivo, e ordena que Griffith seja capturado e entregue sem um ferimento, e essa é uma ordem do Alto Barão. O dia da grande batalha finalmente chega. Judal pergunta a Gantz como estão suas feridas. Gantz responde que o remédio que ele deu era muito bom e até seu físico melhorou. Judal diz que quanto mais perto chegam do castelo mais ele tem vontade de voltar para casa. E o pior de tudo é o exército do Rinoceronte Roxo que protege o castelo. Gantz diz para que ele pare com isso, pois é só mais um castelo e se eles seguirem o que o Griffith planejou tudo dará certo. Em pensamento, Gantz diz que tem um rio atrás deles e isso realmente dá um pouco de medo. O Cavaleiro Rinoceronte se pergunta qual é o plano do Falcão Branco, já que eles estão atacando com um número bem menor de soldados e com desvantagem de terreno. O Cavaleiro se pergunta por que o Barão está interessado no Falcão. O Cavaleiro diz que não quer nem pensar nos costumes estranhos do Barão, mas a ordem é eliminar o inimigo vivo ou morto e isso não importa. O Barão observa os exércitos e diz que não achou que teria sorte de encontrar o Falcão Branco novamente, e que eles tiveram apenas uma noite, mas ele não conseguiu esquecer ele. O Barão diz que o desejo daquela noite ainda existe e ele tem que possuir de novo o Falcão.
Gantes diz que tem muita poeira no campo de batalha. Griffith diz que isso faz parte do plano. Gantes lembra do que Casca disse sobre Griffith, mas logo diz que é impossível Griffith não se manter calmo. Olhando para o brasão dos falcões, Gantes diz que essa pode ser sua última vez sob essa bandeira, sua última vez lutando pelos falcões. Griffith dá o sinal de ataque. O cavaleiro rinoceronte manda seus homens atacarem também. A tropa de Gantes vai em direção ao cavaleiro rinoceronte. Gantes consegue cortar parte do capacete do cavaleiro. O exército do falcão pressiona o exército do rinoceronte mesmo estando em menor número. O cavaleiro rinoceronte manda seus homens não entrarem em pânico e diz que isso é apenas uma estratégia de ataque direto, e diz que o inimigo não tem muitos soldados e é só manter a posição e contra-atacar. O barão, observando a batalha, diz que os falcões estão sendo pressionados. O barão fica com medo que o cavaleiro rinoceronte acabe matando Griffith e manda que preparem um exército de reforço, pois ele mesmo irá comandar essa batalha. Um dos soldados pergunta como ficará o castelo. O barão diz que os falcões jamais irão entrar ali e não tem com o que se preocupar, e um falcão que voa tão longe não pode morrer ali. Griffith dá ordem para que seus guerreiros recuem. O cavaleiro rinoceronte diz que a batalha já está terminada e o exército dos falcões é mesmo invencível. O barão pergunta o que o cavaleiro está fazendo, e diz que o inimigo está fugindo e o manda não abrir mão dessa vitória. O barão manda executar todos menos Griffith, e que ele seja capturado vivo, e quem o capturar terá sua posição aumentada 2 vezes e terá a recompensa que quiser. O cavaleiro rinoceronte pergunta por que o barão está prometendo isso. O barão o manda se calar e diz que ele está comandando agora e manda que o exército do rinoceronte persiga os inimigos agora. Gantes diz em pensamento que os inimigos estão fazendo exatamente como no plano de Griffith, todos estão nas suas mãos como sempre. Griffith diz a seus homens que essa é uma situação emergencial, pois atrás deles tem um rio e eles devem sacrificar suas vidas, pois não há outro jeito de sobreviverem. Se conseguirem fazer isso, a vitória será dos falcões. Enquanto Griffith e Gantes criam uma distração, Casca lidera um grupo para invadir o castelo. Aproveitando que o castelo tem poucos soldados, Casca e sua infantaria levam vantagem e conseguem avançar sem grandes problemas. Do alto de uma janela, Adam observa atentamente o grupo de Casca. Casca avança com seus guerreiros, mas Adam, trajado com uma armadura de tubarão, manda seus homens não deixarem ninguém fugir e diz que dessa vez não vai brincar e vai matar Casca ele mesmo e não se importa se terá que abrir mão da honra de seus cavaleiros. Fora do castelo, o barão pergunta se ainda não conseguiram capturar o Griffith. Um soldado diz que Griffith tem um grupo forte o defendendo e o exército deles não tem nem poder para chegar perto. O cavaleiro rinoceronte começa seu embate com Gantes. Ambos ficam igualados em força e velocidade. De volta a Casca, ela consegue derrotar Adam. Casca manda seus soldados atacarem sem medo, pois não tem muitos inimigos e o destino dos falcões dependem do resultado dessa batalha. De volta à luta em campo, o barão diz que seu exército está lutando bem, mas mesmo assim o rinoceronte ainda não conseguiu vencer a guarda do Griffith. Gantes e o cavaleiro rinoceronte continuam a luta. Gantes se sente pressionado, mas não é como sua luta contra Zod, nesta esperança de vencer. No castelo, Casca consegue derrotar Adam. O guerreiro se desculpa com Casca e se ajoelha na frente da garota e finge se render. Assim que Casca se distrai, Adam dispara uma flecha que atinge o ombro da garota. Fora do castelo, o cavaleiro rinoceronte consegue quebrar a espada de Gantes, ficando em vantagem. Em pensamento, Gantes diz que sua espada enfraqueceu depois que ele lutou contra os 100 soldados e se pergunta o que vai fazer. Uma figura sinistra observa a luta do alto de uma montanha. No castelo, Adam ataca Casca, mas a garota consegue desviar.
Casca fica encurralada contra uma parede e usando sua lança Adam se prepara para atacar. Em um movimento rápido Casca salta por cima de Adam e faz um corte em sua cabeça, fazendo assim o guerreiro cair sem vida no chão. Casca manda seus homens acabarem com o resto dos soldados que sobraram. De volta a Gantes, o cavaleiro rinoceronte parte para cima de Gantes. Os soldados do espadachim tentam o proteger, mas de forma destrutiva o cavaleiro rinoceronte os trucida facilmente. Do alto do morro a figura sinistra joga uma grande espada em direção a Gantes. O espadachim usa a espada para se defender. Usando toda a sua força Gantes corta o cavaleiro rinoceronte com apenas um golpe. O campo de batalha silencia. O barão diz que o cavaleiro rinoceronte é um inútil e diz para seus soldados não se abalarem por essa derrota pois seu exército ainda é superior. Um dos soldados manda o barão olhar para o castelo. Com as bandeiras do bando do Falcão tremulando ao vento, o castelo de Dory foi conquistado por Casca e seus soldados. O barão olha horrorizado enquanto seus soldados se perguntam o que está acontecendo. Gantes diz para eles que agora que o general foi derrotado e sua fortaleza foi tomada, Griffith comemora a vitória. O Falcão Branco manda que seus homens comecem a caçar os inimigos restantes, que exterminem qualquer um que se opor a eles. O barão é abandonado por seus soldados, e é encontrado por Griffith. O barão começa a implorar suas vidas a Griffith e diz que as circunstâncias os tornaram inimigos, mas ele esteve todos esses anos esperando que se encontrassem novamente. O barão diz que agora mesmo havia ordenado a seus homens que Griffith não fosse machucado e isso custou tudo o que ele tinha. O barão pergunta se Griffith não se esqueceu daquela noite e se ele não vai ouvir uma pessoa para a qual ele confiou seu corpo. O barão diz que sua profunda afeição não está limitada a apenas aquela noite. O barão pergunta se Griffith sente algum rancor. Griffith diz que não sente rancor, e certamente não sente afeição nenhuma pelo barão, nem ódio nem nada. E o que aconteceu é que o barão estava lá e Griffith o usou. O barão não passou de uma pedra no caminho do Falcão. Griffith perfura o crânio do barão e diz que entretanto seria ruim para ele, se o barão espalhasse algum boato por aí com essa boca grande. No castelo Casca manda seus homens procurarem algum inimigo na fortaleza. Gantes vai até Casca e diz que ela fez um bom trabalho, e pergunta qual o problema. Casca diz que se feriu um pouco. Gantes ajuda a garota a se levantar. E olhando para Griffith, Casca diz que ele é incrível. E diz que sempre que vê o Griffith levantar o grito de vitória, ele parece distante e inalcançável, e isso dói. Gantes diz que Casca está errada, e não é legal ficar olhando o Griffith dali de longe, e diz para Casca ir ao encontro do seu general. Com um sorriso Casca concorda. Antes de sair Gantes olha para a espada e diz não poderia ter sido ele. Confirmando as suspeitas de Gantes, a figura sinistra se revela ser Zod. Partindo para o horizonte, Zod diz: em breve ele perecerá, e o ataque do demônio se aproximará.